começar, pode falar. Então, só recordando de ontem, tá? Foi que a gente viu ontem as funções do sistema tegumentar, certo? Nós vimos, né, a epiderme e a derme, que são as duas camadas principais que formam a pele. Na epiderme, a gente tem ainda uma subdivisão entre 4 ou 5 camadas naquelas regiões que são muito demandadas, né, que sofrem muito atrito, choque, como palma da mão, planta do pé. Então nós vimos essas camadas. A primeira, mais profunda, é a basal, que é a responsável por ficar renovando a epiderme, né, sintetizando as células. Nós temos logo depois dela a camada espinhosa, depois acima temos a granulócita. Nas regiões que tem 5 camadas, nós vamos ter a camada lúcida e superficialmente a gente tem a camada córnea. Camada basal é a que fica se replicando, a maioria são queratinócitos, né? Células tronco que ficam se replicando, mas a gente também tem a presença aí dos melanócitos, das células de Merkel e também algumas células de Langerhans. Mas a abundância dessas outras células, elas ficam em que camada? Na camada espinhosa, que muda a morfologia das células queratinócitas. Então, enquanto a camada basal tem uma morfologia mais colunar dessas células, na camada espinhosa a gente vai ter aquela morfologia mais circular, certo? Além disso, elas vão ser unidas por algumas junções comunicantes, que é característico de tecido epitelial, né? Aí vai ter os melanócitos na mesma forma, sintetizando a melanina para proteger esses queratinócitos, proteger também as células de Langerhans, que tem função imunológica. Acima nós temos a camada granulócita, que vai mudando também a morfologia. Essas células vão deixando de ser arredondadas e começam a se achatar. E além disso, a gente começa a observar os grânulos lamelares, né, compostos por queratina e hialina. Depois, na camada lúcida, além dos grânulos lamelares, a gente também observa os núcleos citoqueratinizados, né? Então, os núcleos das células, eles começam a também acumular queratina, o que vai fazendo que eles iniciem um processo de morte celular, para que venham a formar aí a camada córnea, que é aquela que tem cerca de 30 fileiras de queratinócitos extremamente achatados, né? Bem pavimentoso, para conferir a proteção da pele. E todos eles, todas essas fileiras, todas essas camadas dentro do estrato córneo, elas são fileiras de queratinócitos mortos, tá? Então, oi. Então, os queratócitos que estão na epiderme não secretam a substância. Ah, o que está na camada córnea, né? Isso, não, já estão mortos. Mas eles têm um acúmulo porque foi aumentando a secreção. Ele começa desde a camada basal. Na espinhosa ele vai secretando ainda mais. Quando chega na granulocítica, que ele vai também formar os grânulos, esse acúmulo de queratina vai ficando cada vez maior, certo? Mas quando chega lá na córnea, eles estão mortos, eles não secretam mais nada porque não tem atividade metabólica, tá? Então, isso era a epiderme. Logo abaixo da epiderme, a gente viu que nós temos uma estrutura chamada de membrana basal, que fica aderida à camada basal. Essa membrana basal, ela funciona como uma cola, ela é rica em M-desmossomos, né? E faz a união entre a epiderme e a derme, que é a segunda camada que forma a pele. A derme, ela é bem mais espessa do que a epiderme, mas, no entanto, ela é formada apenas de 2 camadas, né? A camada papilar e a camada reticular. A camada papilar é rica em tecido frouxo, né? Enquanto a reticular é rica em denso não modelado. Então, a gente tem uma diferença das fibras elásticas e fibras colágenas que vão formar essas 2 camadas da derme. Então, quando a gente observa a camada papilar, a gente vê que ela tem como se fosse algumas papilas, né? É a mesma estrutura que a gente vê lá nas vilosidades, quando a gente amplia. Pois essas papilas, essas vilosidades favorecem a interação com a epiderme, que é como se fosse um encaixe, né? Então, acaba entrelaçando essas 2 camadas da pele. Na camada reticular, a gente tem uma composição fibrosa, né, mais densa. Quando a gente observa o corte histológico, a gente viu que essas fibras colágenas, elas são mais espessas. E dentro da derme, em ambas as camadas, a gente vai encontrar algumas estruturas anexas da pele, anexas do sistema tegumentar, que são os folículos pilosos, de onde a gente tem partindo os pelos, cabelos, né? Temos as glândulas sudoríparas, as écrinas e as apócrinas. Temos as glândulas sebáceas, que desembocam também no folículo piloso. Temos inúmeras terminações nervosas que a gente vai detalhar, tá? Então, depois dessa revisão básica,
Só a última partezinha que a gente viu também tem o plexo vascular cutâneo, né, que é o responsável por aquele controle principal na variação de temperatura. E aí a gente viu essas duas composições principais e a gente vai começar a entrar agora nos anexos, tá? Então, por fim, os anexos da pele são estruturas que auxiliam a sua função. Então, os pelos, eles estão presentes em toda a pele, exceto na palma das mãos e na planta dos pés, que é o que a gente chama de pele glabra, tá? Essa pele que não tem pelo, nos lábios também, certo? É o que a gente chama de pele glabra. Então, possuem dois tipos. Os velos, que estão espalhados por todo o corpo, são mais finos, menos pigmentados e têm um folículo piloso menor. E os pelos terminais, que estão espalhados por certas regiões, são mais grossos, mais pigmentados e têm um folículo piloso maior, que tem como principal função a proteção, como os pelos, né, da sobrancelha, né, evitando que o suor ele vai afetar os olhos, e proteção mesmo de partículas sólidas, micro-organismos. Os cabelos, eles protegem o nosso couro cabeludo da radiação ultravioleta. Então, tem função de proteção, tá? Os pelos também auxiliam na manutenção da temperatura corporal e na sensibilidade tátil. Eles são formados por células queratinizadas mortas. Então, a gente tem uma invaginação da epiderme que vai formar o folículo. E a parte que fica para dentro da pele é o que a gente chama de raiz. E o que fica para fora da pele é o que a gente chama de haste. Ou seja, o pelo que a gente visualiza fora da pele é o que a gente chama de haste. O que está dentro é o que a gente chama de raiz. Nós temos ainda uma região chamada de bulbo, que vai ser a região desse folículo que é mais espessa, porque ela recebe a papila dérmica, ou seja, é como se fosse uma proliferação da camada papilar da derme. Então, essa papila dérmica é que vai possuir as células que vão ficar constantemente fazendo mitose para sempre permitir o crescimento desse pelo. A vascularização... Oi? Não, na raiz ele cresce, porque a gente vai ver o crescimento. O que acontece é se a gente remover completamente o folículo piloso, né, que é o que faz no laser, né? Ele remove tudo e aí não tem mais onde a papila dérmica se conectar com o folículo piloso, que a gente vai destruindo no laser. Mas quando você remove da raiz, ele vem de novo, que a papila dérmica vai e entra, que a gente vai já ver na figura, fica mais fácil da gente visualizar como é que acontece esse processo. Então, a gente tem a vascularização da derme para nutrir essas células que estão em constante divisão. Então, a vascularização ela tem várias funções, né? Esse plexo vascular cutâneo. O pelo, ele ainda tem associado a ele um músculo eretor do pelo, né? Que vai ser responsável por eriçar os pelos na manutenção da temperatura corpórea. Então, essa erição, né, dos pelos, ela responde à noradrenalina do nosso sistema nervoso simpático. Então, quando a gente está numa situação de fuga, de estresse, com medo, ou quando tem uma emoção, escuta uma música que lhe gera uma emoção, o que é que acontece? A gente se arrepia, né? Porque é uma ação do nosso sistema nervoso simpático que atua lá, libera a noradrenalina, né, que a gente viu, e essa noradrenalina vai em cima do músculo eretor e faz com que a gente tenha o arrepio. E também vai ter associado uma glândula sebácea, que produz o sebo, que é rico em triglicerídeos e proteínas, que recobrem o pelo para evitar que ele fique quebradiço, né? Porque se ele tem funções, como a gente viu essas várias funções, não é para ele ficar se ressecando e quebrando a todo momento, tá? É por isso que as pessoas dizem, né? Todo mundo, vou fazer depilação a laser no meu corpo todo. Ok, mas o pelo, ele tem uma função de proteção, tá? Então, se você quiser fazer só nas regiões assim mesmo, né? Porque é chato mesmo, na axila e tal, nas pernas. Mas deixa nos braços, o povo quer fazer no corpo todinho, se livrar de todos os pelos, sendo que ele tem uma função protetiva. Não tem muito sentido, né? Então, aqui, só para vocês visualizarem a estrutura. Então, aqui são as diferenças que a gente mencionou no início. Dos pelos corpóreos, a gente tem dois tipos, tá? Nós temos os velos e os terminais, tá? Os velos, eles são mais fininhos, eles estão mais próximos da epiderme, eles têm um folículo piloso menos profundo. Então, eles são aqueles que a gente tem nos braços, no rosto, né? E tem... Oi? Quando a gente tem uma espinha bem no pelo, essa questão da glândula sebácea...
vai acumulando o sebo, né? Tem gente que tem um acúmulo de oleosidade muito quando grande, o pelo né? bravo, ele cresce como se fosse pra dentro. Isso. Aí pode gerar um processo inflamatório também, né? Aí gera o processo inflamatório que ele começa a entrar nos tecidos que não é para ele entrar e pronto. Aí também aparece a espinhazinha. E aqui os pelos terminais eles vão ser mais espessos, eles vão estar mais profundamente na derme, tá? Então aqui a estrutura, ó, temos o folículo piloso, essa parte que fica dentro da pele é chamada de raiz, tá? A parte que fica para o lado de fora é chamada de haste. Aqui dentro da raiz a gente ainda tem a região chamada de bulbo, que é a parte mais espessa aqui desse folículo, que é onde a gente vai ter a entrada do quê? Que vocês estão vendo essa bolinha aqui, que é a papila dérmica, tá? Então vem entrando aqui uma papilazinha da derme que vai se fundir ao folículo piloso, que é uma invaginação da epiderme, tá? Porque como a gente tem a invaginação da epiderme, é a invaginação da epiderme, então o pelo vai derivar da epiderme. Não, o folículo piloso deriva da epiderme. Mas as células que vão formar esse bulbo que fica se replicando direto deriva da papila dérmica que adentra aqui, tá? Aí associada a gente vai ter a glândula sebácea, que promove a hidratação. Vamos ter o músculo eretor do pelo, né? Que responde ao nosso sistema nervoso simpático e também às variações de temperatura. Temos aqui, ó, as camadas, né? Então, oi. Liso. Liso, é liso. O único de contração involuntária que a gente tem, esquelético, é o diafragma, né? E como responde ao simpático, o simpático é involuntário, né? A gente já sabe que esse aqui é liso, tá? Então aqui é a estrutura, né, do pelo. Aí o que é que vai entrando aqui? Tem toda a epiderme, porque o folículo piloso ele é formado a partir da invaginação dela. E adentrando esse folículo piloso da epiderme, a gente tem aqui essa papila dérmica que fica se replicando para dar origem ao pelo. Mas o processo ele tem diversas fases, que eu não vou entrar porque não é o nosso foco, né? A gente não vai trabalhar com estética capilar, não vai fazer regeneração de quem é careca, né? A gente não faz isso. Então, só para vocês terem noção que existem algumas fases de formação do pelo, cabelo, etc. E aí a gente pode ter a formação do pelo, ele começa a crescer, e aí a gente começa a ter, através de um processo, uma sinalização de morte celular, né, por apoptose, que acontece nessa região, a gente tem a separação do folículo piloso da papila dérmica. Começa essas linhas pretas que estão aqui apresentadas, é o processo de apoptose que começa a acontecer. Então, separa o folículo piloso da papila dérmica. Então, ele vai crescendo, até que ele cai, né? Pra quê? Pra que comece novamente a crescer o pelo. Ele pode cair naturalmente, como a gente vê os nossos cabelos caindo, ou a gente pode fazer o processo de depilação, ou de corte, ou mesmo na cera, retirar desde da raiz do pelo, certo? E aí, quando isso acontece, em determinado momento, há a sinalização para que a papila dérmica comece novamente a invadir o folículo piloso, que é essa bolinha, e aí começa a crescer outro pelo logo abaixo. Ok? Oi. Quando os médicos fazem aquele transplante capilar, é essa papila dérmica que eles transplantam? E eles também têm que fazer a invaginação da epiderme. Que a pessoa tem, por causa da genética, né, a falta também da formação do folículo. Porque se não tiver o folículo para ser invadido pela papila dérmica, não acontece. Tem que ter os dois. Essas duas glândulas que estão aí do lado, elas não são équinas, é isso? Isso aqui é a sebácea. Porque as radiais équinas são aquelas que vão direto para cima, né? Isso. Então, Não, mas essa aqui é a sebácea. São sebáceas. É. Não são as sudoríparas, não. É porque não está representada a sudorípara. É a apócrina. Não tem aqui. Não tem nenhum representando a apócrina, não. Então, também como anexo, a gente tem as glândulas sudoríparas, que tem dois tipos, né? Como o Tiago acabou de falar. As écrinas, que desembocam direto na pele, através de um poro de suor. E as apócrinas, que desembocam no folículo piloso, tá? Piloso, não é piloto, não. Então, o suor produzido tem papel na manutenção da temperatura
temperatura corporal, porque ela absorve o calor e evapora rapidamente. Então vocês podem se perguntar como é que o suor vai resfriar o meu corpo. Então a gente se recobre por um líquido, que a maioria do suor, a sua composição é de água, e esse líquido ele acumula, ele recebe o calor do corpo que está superaquecendo, e aí como ele recebe uma quantidade de calor de forma muito rápida, ele acaba evaporando. Então ele resfria o nosso corpo porque ele absorveu e ele também evapora para o meio. Então aqui a estrutura, ó, a glândula sudorípara, écrina, perdão, e aqui a apócrina que desemboca no folículo piloso, certo? Pela figura, tem como a gente distinguir quando é uma sebácea ou uma apócrina? Tem. A estrutura é bem distinta. E a sebácea, perceba que da mesma forma que o folículo piloso ele é uma invaginação da epiderme, a sebácea ela também está inserida aqui, ó, nessa invaginação, certo? Aqui as glândulas sudoríparas elas são bem distintas. Você vê mesmo aquele aglomerado de células que formam uma glândula, né? Tipo o tecido epitelial glandular mesmo, tá? A chave está aqui em cima. Se por acaso na hora de vocês saírem a moção estiver reformada. Tá certo, professor. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada. Por fim, o último anexo que a gente vai mencionar é a unha, tá? As unhas, elas são células queratinizadas, mortas e compactadas. Nós temos ainda uma estrutura chamada de matriz ungueal, que está associada à camada basal da epiderme, e é ela que fica renovando essas células para favorecer o crescimento e a fortificação da unha. Tem função de proteção e também contribui para a apreensão de objetos, tá? A unha ela não tem pouca função não. As pessoas que não têm a unha por algum problema, né, tem uma doença e cai as unhas, elas têm dificuldade na apreensão de objetos, tá? Dificulta essa capacidade motora. Então aqui vocês veem a unha toda formada, né, por células queratinizadas mortas, compactadas. No entanto, essa partezinha que é chamada de matriz ungueal, que fica em contato direto aqui com a epiderme, ela provém das camadas mais profundas da epiderme, que tem células o quê? Vivas, né? Que ficam se replicando para quê? Para que permitir que a nossa unha ela permaneça crescendo, certo? Então a matriz que fica por dentro, né, que a gente não visualiza, ela está se replicando. Mas quando chega aqui na região externa, já é empurrando para as camadas superiores, essas células já começam a ser queratinizadas, portanto vão morrendo pelo acúmulo da queratina, né, que é essa proteína fibrosa. E aí forma a nossa unha, ok? A matriz é como se fosse parte da carne e a raiz já é a unha dele, né? O quê? Que a matriz é unha ou ela é a carne ainda? A matriz. Pela imagem aí, é como se fossem duas coisas distintas, ou não? Sim. É uma coisa. Aqui a raiz da unha é como se fosse a parte que já é morta, porque ó, tem a mesma estrutura desse aqui, né? Mas ainda está por dentro da pele. Mas a matriz, ela fica aqui bem internamente, né, associada à epiderme e vai se replicando. Então, eu acho que, de fato, a raiz já é a unha em si, né, mas ainda fica por dentro da pele, por isso que chama raiz. E a matriz, que é a parte viva que fica se replicando, fica logo associada, como se fosse logo abaixo, né? Mas no caso da matriz é derme, Não, a matriz foi, olha, a primeira diferença que a gente tem de anexo, né? No caso dos pelos, quem é responsável pela replicação é a papila dérmica, então vem da derme. Já no caso da unha, não. Essa matriz ungueal, ela é rica em células da epiderme, especificamente da camada basal da epiderme, tá? Ah, então a parte mais viva da epiderme. Isso. Oi. São células pluripotentes, tá? Não, claro, que cada uma tem, por exemplo, a célula pluripotente do tecido hematopoético que a gente viu, dá origem às células, né, de defesa do tecido sanguíneo, enquanto essas células da camada basal da epiderme vão dar origem a queratinócitos, a melanócitos, vão dar origem às células da unha, então elas são pluripotentes, mas um pluripotente ele tem uma certa limitação, né? Ele não dá origem a todas as células. Então são células tronco totalmente zeradas, como a que a gente pega para fazer aqueles outros tratamentos, ok? Isso. Da pele não, da epiderme. Da camada basal da epiderme. É. Ok?
quê? Essa lúmula, que é essa parte branca aqui. que o Essa pessoal parte. fala, É, eu tenho. geralmente é associada à falta de vitamina, alguma coisa assim. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar disso não. É isso aqui, a falta de vitamina? Não, diz que quando tá maior, quando Ah, tá muito grande, sim. é falta de vitamina, algum problema. Porque minha infância toda escrita pra mim. É quando quem tem expansão dessa região, eu não sei. Essa partezinha aqui, né? Eu não sei se quando ela expande pode ser falta de vitamina, não. Não sei te dizer, não. Professor, Oi. então assim, dedo, unha, os caminhos, esses três, eles possuem os polos. Aí tipo, meio que quanto mais perto do basal, eles estão ativos e secretam melanina. À medida que vai subindo, a atividade para e eles têm mais Da mesma forma que acontece nas camadas da epiderme. certo. Nesse caso aí, quando a senhora diz associada, quer dizer que essa matriz, ela está na epiderme, está no basal, Tá na está em epiderme. cima de embaixo. Não, é tipo, da mesma forma que o folículo é uma invaginação, perceba ó, que a unha, ela tem uma invaginação, percebe? Então todos são essa invaginação, tá? Essa parte é vascularizada ou não? É. Na epiderme, não. Se você atingir a derme, aí vai ser vascularizado, entendeu? Por isso que a gente consegue cortar aqui, tirar a cutícula e tudo mais, se a pessoa souber fazer direito, não sangra, né? Porque é a nível de epiderme. Mas quando a pessoa entra... Ah, mas pode acontecer a tal da unha encravada, né? É justamente ela tem um crescimento errado e aí ela sai, ela perfura a camada que ela tem da epiderme, perfura a derme. Aí quando você tira, é aquela dor maravilhosa. Então, gente, só pra gente concluir, tá? Fazer a revisão zona pra gente entrar no sistema somatosensorial, que é o legal, o importante. Vocês têm aqui a pele, tá? De modo geral. Temos duas camadas principais formando a pele, a epiderme e a derme. Essa epiderme, ela vai ser formada de 4 a 5 camadas. Então, a camada mais profunda é chamada de camada basal e é a responsável pela proliferação da pele, porque ela fica sempre mantendo essas células queratinócitas em mitose, né? Então, elas ficam sempre se dividindo. São células pluripotentes, tá? Acima da camada basal, que fica se replicando, que é uma única fileira de queratinócitos em formato tubular, a gente vai ter a camada espinhosa, que já vai ser uma camada mais espessa, cerca de 5 camadas de queratinócitos, com uma morfologia diferente agora. Eles vão ter uma morfologia mais circular, mais redonda. Vão cada vez mais, né, produzindo queratina, então eles vão acumulando essa queratina. Vamos ter também na camada espinhosa a presença das células de Langerhans em maior abundância, os melanócitos, que vão produzir a melanina, que protege os queratinócitos da degradação pela radiação ultravioleta, protege as células de Langerhans da degradação, e também vamos ter as células de Merkel lá na camada basal, que eu esqueci de mencionar para vocês, que é o que faz a conexão com as terminações nervosas, ok? Subindo a camada espinhosa, a gente chega na camada granulocítica, que vai ter também uma mudança de morfologia, as células se achatam e vão ter um acúmulo de grânulos lamelares, que são o quê? O acúmulo de queratina mais hialina. Oi. É uma característica da pele, ser O quê? ser queratinizada é só da pele ou de outros tecidos também? Pode ter outros tecidos, mas a característica da pele é principal. Então, aí, depois dessa camada granulocítica, se for uma região de 5 camadas, a gente tem a camada lúcida, que além da presença dos grânulos lamelares, a gente vai ter também o núcleo citoqueratinizado, né? E a última camada é a camada córnea, que aí nós não vamos mais encontrar queratinócitos vivos, todos estarão extremamente achatados, cerca de 30 fileiras de queratinócitos mortos, extremamente queratinizados, ou seja, eles foram acumulando uma quantidade muito grande de queratina, tá? Então, essa camada aqui, juntamente com a derme, ela tem um papel de proteção mecânica, proteção como barreira física da nossa imunidade inata.
ela também tem células de defesa, então tem um papel imunológico, tem papel no controle da temperatura, então ela tem as mais variadas funções, graças a essa capacidade de replicação constante que ela tem. Então, se eu tenho algum tipo de tratamento que afeta essa capacidade de se proliferar, de se replicar, consequentemente eu vou afetar a minha pele. Então, pessoas que passam por tratamentos como a quimioterapia, né, que está ali afetando diretamente a replicação das células, aí ela começa a ter lesões na pele, começa a ter lesões, né, na parede do estômago, então fica difícil se alimentar. Além disso, a gente tem uma hiperpigmentação da pele, por quê? Porque se a pessoa está perdendo camadas da pele, está sofrendo uma descamação e não está repondo, ela fica mais exposta à radiação ultravioleta. Então os melanócitos começam a produzir mais melanina para acumular essa melanina, tentando proteger a pele, né, de qualquer dano. Então a gente tem essa hiperpigmentação para um mecanismo mesmo de defesa. A pessoa tem processo de descamação, por quê? Porque são essas células que produzem a queratina, que está relacionada à hipermeabilização da pele. Como? Porque ela não tem solubilidade em água. Então ela impede que a gente perca a água para o ambiente de forma desnecessária. Quando a gente vai perdendo essa camada, a gente começa a ter a desidratação extrema. Então resseca e vai cada vez, né, retirando mais camadas até o momento em que começam a haver as lesões, certo? Na segunda camada principal da pele nós temos a derme, que é subdividida em duas camadas também, a camada papilar e a camada reticular. Ambas são compostas por fibras colágenas e fibras elásticas, mas a papilar ela tem uma composição diferente, porque é tecido conjuntivo frouxo, enquanto a reticular é tecido conjuntivo denso, não modelado. Oi? Sim, sim. É. Não mecanismo de proteção, é porque a pessoa não queima, aí o corpo, à medida que ela vai se expondo demais, tem uma hora que o corpo não consegue regredir tudo, né? Porque quando a gente descama e vai perdendo aquela coloração, quando a gente se bronzeia. Só que quando a pessoa se expõe demais, uma hora vai ter um acúmulo, né? Mas aí o que foi que tu viu? Não, é que eu cansei de pele, não aparece funcionalismo na pele. E vai crescendo. Vai tendo a proliferação. Mas não é só um sinal que tem associação com câncer, não. A gente tem que ter a proliferação anormal, tá? A principal característica de uma neoplasia é a proliferação desordenada. Então você está falando aqui do câncer melanoma, né? É. Porque tem uns não melanoma também. Que tem os benignos e os malignos, né? Mas independente, neoplasia benigna ou maligna, tem que ter proliferação, né, desordenada intensa, tá? Que vocês vão ver só no próximo semestre. Então, gente, a gente tem, né, nessas camadas, tanto na papilar como na reticular, a presença dos pelos, né, dos folículos dos pelos, temos as glândulas sebáceas, temos as glândulas sudoríparas, as écrinas e as apócrinas, tá? Vamos ter o plexo vascular cutâneo, que está relacionado à manutenção aí da temperatura. Temos associado aos folículos pilosos o músculo eletor do pelo. E temos diversas terminações nervosas que a gente vai começar a ver agora. O odor do suor está relacionado se é écrina ou apócrina ou as Não, as duas podem ter o odor ruim. A questão do odor é bactéria, né? É a presença, proliferação de bactéria. E ela pode se proliferar tanto na écrina como na apócrina. Porque todas as duas, elas têm aqui a abertura para o meio externo, né? Então pode ser invadida aí e a gente ter o odor. Pode chamar de típica e atípica ou essa nomenclatura não existe mais? O que? As glândulas? Sim, porque eu aprendi na minha época, 3 anos, 11 Aham. anos, que chamava, eu não sei se é a mesma coisa de écrina e apócrina. Eu aprendi naquela peça lá que a gente colocava que tinha uma glândula sudorípara típica e uma glândula sudorípara atípica. Isso não existe mais, ou não existia essa Eu não vi essa nomenclatura. Se ainda é usada, se ainda existe, eu não posso te dizer. Eu não vi quando eu estava estudando, tá?
Então, gente, vamos entrar aqui no sistema somatosensorial, onde finalmente vocês vão ver as terminações nervosas que existem aqui nessa região, que vai ser responsável por alguns sentidos, né? O sentido do tato e outras sensações também. Então, o sistema somatosensorial, né, ele está associado com o nosso sistema tegumentar. Especificamente, nós temos o sistema sensorial em si, que é maior, mais amplo, né? Esse sistema sensorial, ele vai ser subdividido em somático, visual, auditivo, vestibular, olfativo e gustativo, tá? Então, a gente tem, né, o sentido da visão, da audição, aqui do equilíbrio, né, que é do ouvido interno, do cheiro e também do sabor. E o somático vai ser o que está relacionado ao tato, tá? Oi? Professora, a gente estava conversando aqui sobre as glândulas sudoríparas, que tem a ectona e a apófise. A Isso. apófise, ela vai liberar, ela tem esse nome porque vai liberar uma parte do citoplasma. Não tem nada a ver com olópina, neurópina. Não. Tem não, né? Não, eu sei das glândulas, né? A nomenclatura das glândulas, não. Não. Então, esse sistema sensorial é subdividido nesses e o que a gente vai avaliar é o somático que está relacionado ao tato. Então, esse sistema, né, da subdivisão somática é chamado de sistema somatosensorial e ele apresenta 3 grandes funções, tá? A interocepção, que é saber todas as sensações de funcionamento dos sistemas e dos órgãos do corpo, né? Raras delas são conscientes, então o controle da frequência cardíaca, aquilo que a gente viu do autônomo, é uma das funções desse sistema somatosensorial da interocepção. A propriocepção, que é a consciência que nós temos de postura, de movimento, a posição de cada parte do corpo. Então, se eu me vendar e eu inclinar meu pescoço para o lado, eu sei que ele está inclinado para o lado direito. Se me virarem de cabeça para baixo, eu sei que eu estou de cabeça para baixo. Então, isso é o que a gente chama de propriocepção, tá? Capacidade que a gente tem de reconhecer a posição do corpo. E também, por fim, também é função do sistema somatosensorial a esterocepção, que vai envolver todas as sensações provocadas pela interação com o meio externo. Assim, é responsável pelo sentido do tato, além de sensações térmicas e de dor na pele, tá? Então, para o tato, por exemplo, na região da pele que não possui pelos, como a palma da mão, né? Que é o que a gente chama de pele glabra, existe uma abundância de receptores sensoriais. Vocês vão ver lá na figurinha, né? Que vai ter essa nomenclatura. Receptor A, receptor B, receptor D, receptor E, que vocês vão ver o que é cada um. Que são receptores sensíveis a estímulos mecânicos, ou seja, são mecanorreceptores derivados de terminações nervosas que se agrupam com estruturas não neurais. E quais são esses, né? Nós temos os corpúsculos de Meissner, o de Merkel, o de Patini e as terminações nervosas de Ruffini, tá? Então, aquelas terminações nervosas que estão relacionadas ao tato são essas 4, tá? Corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Merkel, corpúsculo de Patini e terminações nervosas de Ruffini. Oi? Não tá aí, porque não fica nessa mesma região. O quê? Do frio. Do frio é de sensação térmica, não é de tato. É sensação térmica. O de Krause é sensação térmica. Aí não fica na epiderme? Não, ele fica na derme. Na derme, né? Na epiderme não, ele fica na derme. Na derme. É, sim, é o que eu falei na aula passada. Todas as terminações nervosas, elas vão até a camada basal. E conseguem sentir aquilo que a epiderme sente, ao mínimo toque possível ela consegue sentir, porque a camada basal, ela transmite esse sinal para essas terminações nervosas. Mas o do frio é porque ele é de sensação térmica, a gente ainda está no tato, tá? Porque a esterocepção é tato, sensação térmica e sensação de dor. Então, esses 4 aqui, eles são mecanorreceptores. E além disso, a gente vai ter o quê? Terminações nervosas livres, as quais não se agrupam com nada. Por que isso aqui é chamado de corpúsculo, né? Por que ele tem nomes específicos? Porque todos eles possuem um agrupamento em estruturas diferentes. É diferente da terminação nervosa livre, que a gente vê lá só as ramificações nervosas, tá certo? Então, as terminações nervosas livres não se agrupam com nada, por isso são chamadas de livres.
são sensíveis a estímulos mecânicos, ou também tem as que são sensíveis a estímulos térmicos, que é o que a gente chama de termorreceptores, e também as que são sensíveis a estímulos químicos, que são os quimiorreceptores. Dependendo, obviamente, do estímulo que ele pode detectar, ele vai ser classificado como esse. Ou vai ser mecanorreceptor, vai ser termorreceptor, vai ser quimiorreceptor. Alguns receptores da dor podem detectar os 3 tipos de estímulos juntos, sendo chamados de receptores polimodais, tá? Então ele capta tanto estímulo mecânico, como térmico, como químico. Então vamos lá. O quê? Um único receptor, ele consegue realizar as 3 funções. Ele detecta variações de temperatura, variações de pressão e detecta variações, né, alguma substância química que tem entrado em contato com a pele. Ele consegue realizar as 3, né, sensações. Então, por isso que ele é chamado de polimodal. Então, aqui, ó, só para que vocês possam visualizar, a gente tem esse azulzinho aqui, que é o corpúsculo de Meissner, né, que fica em contato direto aqui com a camada basal da epiderme. Temos, segundo, o corpúsculo de Merkel, né? Aí eu peço que vocês se lembrem da aula passada de ontem, né? Que o corpúsculo de Merkel, para que ele interaja, que tenha a sensação da epiderme, ele interage com quem? Com a basal, mas através de quem? Não lembro, né? Da célula de Merkel, né? Tem uma célula específica na camada basal que interage aqui com o corpúsculo de Merkel, tá? Então, esses dois, eles ficam a nível, né, de camada basal da epiderme. Então, eles conseguem ter as sensações mais externas possíveis, tá? Temos ainda aqui o D, que é o corpúsculo de Pacini, e temos o E, que é o corpúsculo ou terminação nervosa de Ruffini, que já ficam mais internamente na derme e também tem essa função no tato. Então, esses 4 têm função no tato, mas a gente ainda tem outras terminações nervosas. As terminações nervosas livres, que podem acabar adentrando aqui na epiderme e podem ter tanto função de mecanorreceptor, como termorreceptor, como quimiorreceptor, dependendo do estímulo que ele detecta. E alguns desses, além de ter as funções em separado, pode ter as 3 funções conjuntamente, que são o que a gente chama de receptores polimodais. Oi? O que? Não. O Ruffini? Não. Os receptores de temperatura a gente vai já ver, tá? Esses 4 aqui são apenas do tato, tá? Célula de Merkel. É o mesmo nome, exatamente. Aí chama corpúsculo porque é a associação da terminação nervosa com a célula. É por isso que chama corpúsculo de Merkel. Oi? O cerebelo tem alguma relação também com a noção de... Tem sim. É a parte Não é só uma única... É por isso que a gente tem, né? É a resposta do sistema nervoso atuando. O cerebelo, ele está dentro do nosso sistema nervoso, ele faz isso. O nosso ouvido também, é só o sistema nervoso? Não, o ouvido também, ele tem esse papel no nosso equilíbrio, né? Que é o que a gente chama de o sistema sensorial vestibular. Então, algumas regiões do corpo têm esse papel, tá? Ele também pode ter, eu não vi isso não. Vi só que ele está relacionado ao tato. Então, gente, esses mecanorreceptores associados ao tato são os corpúsculos de Meissner, de Pacini, as terminações nervosas de Ruffini, que são envoltas por um material gelatinoso, formando uma cápsula, né? E nós temos também o corpúsculo de Merkel, que vai se associar com uma célula não neural, que é a célula de Merkel, que fica lá na camada basal da epiderme. Isso porque na membrana das suas terminações nervosas estão presentes canais iônicos sensíveis à pressão. Então, eles são mecanorreceptores porque eles são sensíveis a um processo mecânico. Mesmo jeito que a gente viu os barorreceptores são mecanorreceptores. Como é que eles sentem a sensação mecânica da distensão, né?
ou distensão ou compressão dos vasos. Se o vaso ele está esticando, é porque eu tenho sangue passando mais intensamente. Então ele tem a percepção mecânica para poder aí desencadear a resposta do sistema nervoso autônomo do controle da frequência cardíaca, tá? O quê? Então, gente, isso porque na membrana das suas terminações nervosas, né, de qualquer um dos 4 receptores, estão presentes canais iônicos sensíveis à pressão, ou seja, quando uma pressão é exercida sobre a pele, se abrem na membrana desses mecanorreceptores canais que permitem a entrada de sódio e cálcio, tá? Ou seja, ambos são cátions e a entrada desses dois nesses corpúsculos, né, nervosos acaba desencadeando uma onda de despolarização. E caso essa despolarização seja suficiente para alcançar o potencial limiar, que desencadeia o potencial de ação, o potencial de ação pode ser disparado, tá? Então, eles sofrem qualquer toque, aqui o toque mínimo que seja, ou uma pressão, qualquer coisa, vai desencadear o quê? Os mecanorreceptores vão detectar essa pressão e aí vai se abrir canais de sódio e cálcio na membrana dessas terminações nervosas. Esse sódio e esse cálcio vão entrar, vão causar uma onda de despolarização e caso a despolarização seja suficiente para alcançar o limiar, o potencial de ação é disparado, tá? Então aqui só mais uma vez para vocês visualizarem os corpúsculos, né, relacionados ao tato. Então o processo todo acontece através da entrada desses íons sódio e cálcio dentro da célula que desencadeia o processo de despolarização. Só que o que a gente tem que perceber quando a gente viu lá do potencial de ação, né, da transmissão sináptica, quando começava a abrir os canais na terminação nervosa lá do axônio, ia desencadeando a despolarização, né, canal a canal que ia se abrindo. Aqui, para que se chegue a mensagem até o final, esses canais têm que permitir uma entrada tão grande que essa despolarização ela tem que alcançar um determinado limiar, um limite, para que esse potencial de ação seja de fato perpetuado até o final. Senão ele só vai e cai. Se for grande, ele vai até o final e envia a mensagem, certo? Então, embora todos esses mecanorreceptores apresentem um mecanismo de transdução sensorial semelhante, né, ou seja, a abertura dos canais iônicos de sódio e cálcio, eles podem apresentar diferença de tamanho de campos receptivos e podem ser de adaptação rápida ou adaptação lenta. Então, por exemplo, os corpúsculos de Meissner e de Merkel, eles estão mais próximos da onde? Da camada basal da epiderme, né? Então, eles ficam mais próximos da superfície da pele, colados ali na epiderme. Então, dois estímulos próximos, eles conseguem ser diferenciados graças à presença desses corpúsculos de Meissner e de Merkel. Porque se eu pego duas agulhas e boto uma do lado da outra, eu consigo sentir que eu tenho duas pontas de agulhas aqui. E isso é por causa de quem? Por causa do corpúsculo de Meissner e de Merkel. Porque os mais internos, eles precisam que essa pressão ela seja um pouco maior, né? Então que ela vá atingir a derme, porque eles estão mais profundamente na derme. Então eles precisam de uma pressão maior para que a gente tenha a sensação. Então as sensações mais superficiais que nós temos são desencadeadas pelos corpúsculos de Meissner e de Merkel. Então eles possuem o quê? Um campo receptivo menor, pois já está muito próximo da região que se tem contato, tá? Então a gente precisa que ele percorra um caminho bem menor para que a gente já tenha aquela sensação. Enquanto o corpúsculo de Pacini e as terminações nervosas de Ruffini, eles possuem campos receptivos maiores, pois ficam em regiões mais profundas da pele, né, da derme, assim a pressão percorre uma distância maior para disparar a despolarização. Então, se eles estão na derme, eu tenho que fazer uma pressão maior para que eu chegue até essas duas outras terminações nervosas, o de Pacini e o de Ruffini.
Então ele acaba, por exemplo, se eu pego as duas agulhas e faço uma pressão maior, eu não vou ter tanta percepção que eu tenho duas agulhas, porque as duas estão entrando juntas na mesma região, então estão fazendo a mesma pressão, tá? Então, os corpúsculos de Meissner e Pattini são de adaptação rápida, o que significa que sob um estímulo contínuo de intensidade constante, eles deixam de disparar potenciais de ação rapidamente. Depois de um tempo que tem alguma coisa encostando você para de sentir, né? Você se adapta. E os receptores de adaptação rápida, você para de sentir, e são receptores de adaptação rápida, como textura, né? Vibração. Enquanto o corpúsculo de Merkel e as terminações de Ruffini não param de disparar potenciais de ação diante de um estímulo contínuo de intensidade constante. Portanto, são receptores de adaptação lenta. Um toque contínuo, carinho, você vai sentindo mesmo que ele seja, né, leve, você continua sentindo porque a gente tem receptores de funções opostas. Então, percebam, quanto aos campos receptivos, Meissner e Merkel têm campos menores, enquanto Pattini e Ruffini têm campos maiores. Mas quando a gente passa para analisar a adaptação do corpúsculo de Meissner e Pattini, eles vão ser aí de adaptação lenta, tá? De adaptação rápida, perdão, enquanto de Merkel e Ruffini eles têm adaptação lenta. O que é que isso significa? Que você se adapta àquela pressão, aquele toque que você está ali no momento, mas a gente sempre vai ter uma terminação nervosa superficial e uma mais profunda, que tem uma adaptação rápida e tem também um corpúsculo na região superficial e um na região mais profunda que tem adaptação lenta. Então você sempre vai sentir, tá certo? Então você sempre vai ter a sensação. Então aqui, ó, temos o corpúsculo de Meissner e o de Merkel, que ficam bem aqui coladinhos, né, na camada basal da epiderme, enquanto o de Pattini e o de Ruffini ficam na região mais interna da derme. Então, para que eu tenha a sensação de qualquer toque, de qualquer sentido do tato, eu vou precisar que ele percorra uma distância muito menor, né? Por quê? Porque eles já estão coladinhos ali na superfície. Então, eu encostei, eu já sinto, graças à ação dessas duas terminações nervosas. Enquanto desses outros dois, como eles estão mais internos, para que eles venham a sentir alguma coisa, eu tenho que fazer uma pressão mais profunda. Então, se eu estou fazendo uma pressão mais profunda, se eu pego a agulha e só encosto, praticamente eu só estou sentindo a ponta da agulha. Se eu entro, eu estou pegando toda uma região onde está entrando. Então, eu estou aumentando a área que está sendo pega. Então, isso faz com que esse campo receptivo ele seja maior. Aqui o campo receptivo é menor e aqui o campo receptivo ele é maior. Quanto ao campo receptivo, a gente tem essas diferenças. O que está na superfície sente mais rápido, o que está mais internamente precisa de algo mais intenso para sentir. Já quanto à adaptação, né, para desencadear o potencial de ação, nós temos que o corpúsculo de Meissner e o corpúsculo de Pattini, ele tem uma adaptação rápida. Assim que ele recebe o sinal, em pouco tempo ele se adapta, ele para de disparar, assim como o de Pattini. Enquanto o corpúsculo de Merkel e de Ruffini, mesmo que o estímulo seja constante, ele tem uma adaptação lenta. Então ele vai lentamente parando de disparar os sinais. Percebam que as barrinhas elas estão se afastando. Ah, professora, vai ter uma hora que a gente vai parar de sentir? Vai, porque ele vai, né, através da adaptação lenta, ele vai parar. Mas vai ser bem mais lento do que esses outros dois. Mais uma coisa que a gente observa, esse aqui está bem na extremidade, esse aqui está mais interno. Esse aqui bem na extremidade, esse aqui mais interno. Então, todos dois, né, o da superfície e o mais interno, tem a questão da adaptação rápida e também vai ter, para aqueles que estão também na superfície e mais interno, também vai ter os de adaptação lenta. Ok? Deu para entender? Essa adaptação tem a ver com a mineralização que vai diminuindo ou reaparecendo? Porque tem relação com o potencial de ação, né? É o que vai sendo disparado. Então ele vai disparando aqui, vai causando a despolarização. Se o sinal não foi suficiente, ele já para aqui de disparar, né, o potencial de ação e aí nem desencadeia o impulso. Oi? Pronto, porque
Porque vamos supor que tu faz aqui, ó, uma pontinha de lápis encostou no teu dedo. Então ele só machucou superficialmente e você já conseguiu sentir. Para que você consiga sentir a desse aqui, você vai ter que fazer uma pressão muito maior. Então é como se fosse um cone, entendeu? O corpúsculo de Meissner, que está bem aqui em cima e a epiderme está bem aqui, se você abrir a região que ele vai agir, vai ser uma região bem menorzinha, né? Então só faz essa circunferência. Se para o de patinho eu tenho que fazer uma pressão bem maior, aí você pega novamente o cone, veja que esse cone ele teve uma circunferência, né, na parte da base bem maior. Então ele pega uma... Oi? Aqui? Então, continuando aqui, ó. Então a gente viu esses receptores, né, que são os mecanorreceptores, que são os relacionados ao tato, tá? Que são esses 4. Mas nós também temos outros receptores nervosos na pele, que são os termorreceptores e os nociceptores. Noci de nocive, né, do inglês, estão relacionados à dor, tá? Então as terminações nervosas livres termorreceptoras são sensíveis a alterações da temperatura, pois nas suas membranas estão presentes canais iônicos sensíveis à temperatura. Enquanto os mecanorreceptores, eles são sensíveis a variações de pressão, né, mecânicas, os termorreceptores são sensíveis a variações de temperatura. E aí, da mesma forma, quando tem essas variações de temperatura, esses canais vão se abrir quando atinge determinadas temperaturas, permitindo a entrada do sódio e do cálcio, ambos cátions que desencadeiam a onda de despolarização. E caso essa despolarização seja suficiente para alcançar o potencial limiar, o potencial de ação pode ser disparado. Tá? Então a mesma coisa dos mecanorreceptores, só que o que desencadeia a abertura dos canais nos termorreceptores é a temperatura, tá? Então existem basicamente, né, principalmente 2 canais que se abrem em temperaturas abaixo de 25 graus, são os receptores para o frio. A gente tem um bastante conhecido que é o corpúsculo de Krause, e temos 4 canais que se abrem em temperaturas acima de 25 graus Celsius, que são os receptores para o calor. Então, para cada variação de temperatura, a gente vai ter receptores específicos atuando, tá? Se está esquentando, vai se abrir aqui um dos 4 canais que se abrem em temperaturas acima de 25 graus. Se está esfriando, vão se abrir os 2 canais que se abrem em temperaturas abaixo de 25 graus Celsius, tá? É importante destacar para vocês que em temperaturas abaixo de 10 graus Celsius e acima de 45 graus Celsius, a gente já para de ativar os termorreceptores, tá? E passa a ativar agora nociceptores. Por quê? Porque o frio extremo e o calor extremo, ele é danoso, né? Se é danoso, ele começa a danificar os tecidos. Se danifica os tecidos, vai acabar desencadeando por processo inflamatório, etc., dor. Então, os receptores da dor começam a atuar nessas temperaturas. Então, ele detecta temperaturas nocivas, tá? Então, por isso que a gente só tem ativação de termorreceptores entre 10 e 45 graus. Além dos termorreceptores, né, que detectam essas variações de temperatura a nível normal, né, não a níveis extremos, nós temos os receptores da dor, que também podem ser chamados de nociceptores, que são os receptores responsáveis por qualquer estímulo nocivo ou potencialmente perigoso para o organismo. Então, são terminações nervosas livres que possuem em sua membrana canais iônicos sensíveis à pressão forte na pele, por exemplo, quando a gente leva uma pancada. Quem vai ter essa sensação são as terminações nervosas livres do tipo nociceptoras, tá? Ou sensíveis a baixas ou altas temperaturas, que a gente acabou de ver, abaixo de 10 graus Celsius, acima de 45 graus Celsius. Então, é aqueles que a gente tem a sensação de dor por uma queimadura por calor ou até mesmo a queimadura pelo gelo, né, que a gente sabe que também queima. E também temos aquelas terminações nervosas livres nociceptoras que são sensíveis a ligantes, ou seja, substâncias químicas tóxicas, tá? Então, quando a gente encosta em alguma coisa, né, que é tóxico, e aí começa a sentir dor quando encosta naquela coisa, é porque nós temos os nossos receptores para aquela substância, tá entendendo? E aí ela desencadeia dor na gente.
Ou existem ainda os nossos receptores que são sensíveis para os 3, que foi o que a gente viu que são os receptores polimodais. Então ele tanto vai responder a pressão mecânica, como ele vai responder a variação de temperatura extrema, como ele vai responder a substâncias químicas danosas. Oi. Isso. São as ramificações da extremidade do neurônio, né? Do neurônio sensitivo. Sim, no caso, esses neurônios aí que vão ter os receptores polimodais, receptores nocivos, né? Exatamente. São os neurônios, os nervos sensitivos que vão ter na sua extremidade esses receptores. E aí esses receptores iniciam um processo de despolarização. Se essa despolarização for suficiente para transplantar o limiar, aí que vai desencadear o potencial de ação ao longo do neurônio, certo? Se não for suficiente, só vai ali receber o estímulo e já apaga, tá? Não propaga. Então aqui, só para vocês visualizarem, são a maioria dos receptores, termorreceptores, né? De calor e de frio, mas nós temos Tem dois receptores para baixo do psíquico, do lado do ácido. Aí um deles é aquele lá de Krauss. de Krauss, Os outros não são tão relevantes. São, mas eles não têm esse nome específico, entendeu? Eles têm esses códigos. Que são, não, mas não precisa saber isso não, é só pra vocês. Eu também, eu tô com essa sensação. Não precisa saber isso aqui não, é só pra vocês terem a noção. Me deu um desespero agora. Então aqui, na parte dos termorreceptores, nós temos aqui em torno de 4 principais, tá? Que vai aqui até os 43 graus Celsius, mais ou menos 45 especificamente. Então esses são os 4 principais termorreceptores para o calor, tá? E nós temos aqui os 2 principais termorreceptores para o frio, que vai aqui até mais ou menos os 10 graus, tá? Aí o que é que vocês percebem? A partir de 10, né? Aqui é menos 10, viu? Não é 10 não. Então aqui a partir de 10 e acima de uns 45 já é a parte nociva, tá? Então quem vai responder a essa região aqui de calor e de frio serão os nociceptores e não mais os termorreceptores comuns, tá? Então tem outros, obviamente, né? Os que têm a sensação normal. E eles vão estar relacionados também a desencadear a resposta para isso. Por que eu tenho que ter esses receptores térmicos? O que a gente viu que é a função da pele? O controle da temperatura. Então eu estou aumentando aqui a temperatura do organismo. O que é que esses termorreceptores vão desencadear nos neurônios sensitivos? Manda lá a resposta para que eu comece a transpirar, para diminuir a temperatura. Manda lá a resposta para quê? Para que eu comece a ter uma vascularização na extremidade para que eu perca calor para o ambiente, certo? A mesma coisa do frio. Detectou o frio, vai fazer o quê? Vai mandar a mensagem para o nosso sistema nervoso para que ele comece a comprimir os vasos e a gente pare de perder calor através do sangue. Vai mandar o sinal para os pelos, né? Vai liberar a noradrenalina e tudo mais, os pelos vão se eriçar para a gente tentar manter a temperatura corporal, tá? Então a gente precisa, para que isso aconteça, esse controle de temperatura que a gente viu que é função do tegumentar, a gente precisa da resposta nervosa, tá? E esses receptores é que captam esses sinais. E aqui são as terminações nervosas livres, tá? Tanto termorreceptores como nociceptores são terminações nervosas livres, né? Ou seja, não vão se agregar com nenhuma outra estrutura, como é o caso dos corpúsculos relacionados ao tato. Então essas terminações nervosas livres, elas vão detectar pressão, né? Um acidente de carro, elas vão detectar substâncias químicas danosas, vão detectar variações de temperatura. Os que conseguem detectar os 3 são os nossos receptores chamados de polimodais, e aí eles vão desencadear todo o processo da dor, tanto enviando a resposta, né, para o neurônio sensitivo mandar o sinal de que está sentindo dor, como também enviando a resposta aqui, ó, ao nosso sistema imune para que ele comece a combater aquela substância, seja, né, uma substância química ou um micro-organismo. Ele vai mandar mensagem aqui para a nossa circulação sanguínea, para o endotélio, que a gente viu que tem várias funções. Esse endotélio vai começar a sofrer de apedese para permitir que as células de defesa tenham uma maior
abundância no local, elas começam a extravasar para a região que está precisando de defesa, começa a aumentar a circulação sanguínea no local para favorecer aqui o fechamento dessa lesão e reduzir a dor e aqui, ó, o combate à bactéria, tá? Então ele desencadeia o sinal que vai para o sistema nervoso, mas ele também atua já diretamente, né, liberando aqui os neurotransmissores e também atuando a nível de endotélio para que a gente comece já a combater essa lesão ou esse micro-organismo. Então a gente foi falando que tanto os mecanorreceptores do tato, como os termorreceptores de temperaturas normais, como os nociceptores da dor, todos eles funcionam da mesma forma. Quando eles têm o estímulo ao qual eles respondem, eles vão abrir canais de sódio e cálcio, e esses canais de sódio e cálcio começam, né, a entrar esses íons dentro dessas estruturas nervosas, causando uma onda de despolarização. Mas essa onda de despolarização, para desencadear o potencial de ação, ela precisa atingir um limiar. E o que é esse potencial limiar, né? Então, fica evidente para a gente que há uma ativação de resposta diferente para receptores que deveriam ter a mesma função em teoria. Então, por exemplo, os mecanorreceptores do tato, eles são ativados por pressão, e os nociceptores, que também recebem estímulo mecânico, também são estimulados por pressão. Só que muda, enquanto o do tato ele é estimulado por uma pressão normal, os nociceptores só são estimulados por uma pressão intensa, tá? A mesma coisa para os termorreceptores, eles só são estimulados naquela temperatura ali de 10 a 45 graus. E os nociceptores são estimulados pela temperatura também, mas por temperaturas extremas, abaixo de 10, acima de 45. E o que é que faz com que a gente tenha essa diferença de sensibilidade dos receptores? É o fato de que há um potencial de limiar diferente para cada receptor, tá? Então, os nociceptores normalmente possuem um potencial limiar mais alto, portanto, eles precisam de estímulos mais intensos para desencadearem o potencial de ação. Portanto, quanto maior a intensidade do estímulo, mais canais iônicos podem ser abertos, maior será a onda de despolarização que vai atingir esse receptor e vai suplantar a zona limiar do potencial de ação, ou seja, a frequência dos potenciais de ação é proporcional à intensidade do estímulo. Tá? Oi. Ele fica dormente até o momento que ele começa a queimar. Ele queima, na hora que você tira, tá lá queimado. Então ele vai ativar os nociceptores. Por quê? Porque está abaixo de 10 graus. Então o que é que os nociceptores eles vão fazer? Eles vão mandar o sinal, né, de que a temperatura está baixando, mas o gelo ele tem a função de tirar a vascularização. Então não tem a ver com a resposta nervosa, entendeu? Você não sente porque está lá congelado. As atividades metabólicas elas estão estáticas naquele momento por conta do gelo, mas a atividade nervosa ela está acontecendo. O receptor está detectando a temperatura abaixo de 10 graus, está mandando a mensagem para a gente tentar reverter, só que as células não vão agir porque elas estão lá neutralizadas pela baixa temperatura. Então, oi? Exatamente, diminui a capacidade dela, metabólica, né, dela atuar, mas não significa que o nosso sistema nervoso não está recebendo a informação pelos nossos receptores, entendeu? Então aqui, ó, essa figura acho que ela consegue demonstrar bem, né? Quando a gente tem um estímulo insuficiente, não se atinge o limiar de disparo dessa resposta é aqui em cima, não atinge o limiar, portanto não propaga aí o sinal. Então a temperatura está alta, a temperatura está ali em 43 graus, né? Tá em 43, tá subindo aqui, os termorreceptores estão detectando, mas esse nociceptor aqui, ele não vai perpetuar um potencial de ação mandando um sinal de dor, porque a 43 graus ainda não está atingindo o limiar para que ele perpetue o potencial de ação. Aí se continua a temperatura a subir, chega agora a 47 graus, aí esse limiar ele é suplantado e o potencial ele é perpetuado. Então,
todos os receptores, eles vão desencadear suas respostas, mas as suas respostas estão diretamente associadas à intensidade do estímulo. E os nossos receptores têm por característica terem um limiar muito mais alto para que eles sejam ativados e perpetuem o sinal da dor. Isso vai variar de pessoa para pessoa? Vai, é o que a gente fala do, o meu limiar de dor é muito baixo, né? Porque varia de pessoa para pessoa. Óbvio que a gente tem a média, o padrão, mas tem pessoas que têm um limiar de dor mais baixo. Então, em vez de ser bem aqui, está aqui no meio. Então, vamos colocar aqui, esse estímulozinho aqui já foi suficiente para a pessoa sentir dor. Entendeu? Ele já desencadeou a perpetuação do potencial de ação para dor. Enquanto a outra pessoa tem um limiar de dor mais alto. Então, ela precisa de um estímulo muito maior para que ela venha a sentir dor. Tá? Então, tem essas variações entre as pessoas. A pessoa que tem um limiar de dor mais baixo, para que ela sinta, ela vai precisar de um estímulo pouco para que ela sinta dor. Igual a mim, eu sou assim, meu limiar de dor é lá no chão. Se você fizer isso aqui, eu digo ai. Agora, a pessoa que precisa de mais, ela tem que ter um impacto mais intenso. Isso aí é adaptável. Também pode estar relacionado a isso, tá? Só que o estímulo é o mesmo. Por mais que ela tenha, ela tem mais nossos receptores. Essa pessoa tem mais nossos receptores do que essa, né? Mas o estímulo para esses nossos receptores é o mesmo. Se a gente estiver falando só de temperatura, se ela tem 100 e essa aqui tem 80, ambas estão em 47 graus. Essa daqui ela vai ativar mais se ela tiver o estímulo, mas se tiver as duas em 43 graus. Essa daqui vai sentir dor em 43 graus já, por quê? Porque ela tem um limiar de dor do nosso receptor dela mais baixo, entendeu? Isso. Sim. Não, pode variar. Pode variar. O limiar, ele pode variar. Né? A gente tem aquele valor padrão, né? Mas ele pode variar de pessoa para pessoa, tá? Então, principalmente nos nossos receptores, que é o da dor. É isso que a gente se refere ao limiar da dor, mas pode variar sim, viu? Então, isso fica mais claro, né, da gente visualizar quando a gente analisa a estrutura dos axônios dos neurônios sensitivos. Então, quando os potenciais de ação são gerados na ponta, né, receptiva, que recebe lá o estímulo do neurônio sensitivo, que é aquele que a gente viu que é o neurônio pseudo-unipolar ou neurônio primário da via ascendente, que são os dendritos que recebem o estímulo de imediato, eles vão se propagar pelo axônio desses neurônios sensoriais. Eu não sei se vocês se lembram quando a gente viu a característica dos neurônios sensitivos, que eram pseudo-unipolares, que eu disse para vocês que uma extremidade tem característica de dendrito e a outra extremidade tem característica de axônio, tá? Mas acho que eu não mencionei para vocês, por exemplo, né? Tem um cordinho para cá, um cordinho para cá. Um tem característica de dendrito, o outro de axônio. O dendrito é onde vai receber o estímulo do meio externo, tá? Porque a gente está se referindo ao sistema somatosensorial. Esse dendrito é que contém aqui os receptores que vão receber o estímulo. E aí vão realizar a onda de despolarização que vai atingir aqui o limiar. Onde é que está o limiar? Bem nesse ponto aqui, onde inicia o axônio, tá? Então, o dendrito recebe a mensagem, mas não é ele que propaga o potencial de ação, certo? Por quê? Porque dendrito não tem essa característica de propagar potencial de ação, certo? Quem tem essa característica é o axônio. Então, os dendritos recebem, porque eles têm aqui nas extremidades os receptores. E aí, se esse limiar ele for atingido bem aqui, o potencial de ação ele é propagado ao longo de um axônio. Então, o que eu quero que vocês visualizem a estrutura do neurônio sensitivo é que nós temos os axônios lá que vão entrar na raiz dorsal, né, da medula, que é a raiz sensitiva, mas a gente também tem um axônio aqui que vai receber a mensagem, o estímulo dos dendritos, certo? Oi. Esse da esquerda que são os neurônios aferentes, né? Porque aquele do outro lado já é bipolar, né? Isso.
os dois tipos aqui. Esse aqui é o pseudo unipolar. E aqui já é os dois, tá? Mas todos os dois têm a mesma característica, tá? Aqui é o dendrito. Aí ele vai perpetuar o potencial de ação por esse axônio que é não mielinizado. E aí chega no corpo celular e continua a propagar pelo axônio agora que vai terminar nas terminações nervosas. Mas essas extremidades são os dendritos, tá? Oi. E os neurônios que estão em tecidos altos, eles não têm bainha de mielina normal? Tem, pode ter sim. É só porque ele está mostrando os dois tipos, porque a gente tem alguns neurônios sensitivos que a gente vai já ver que não tem bainha de mielina, tá? E isso também contribui para dificultar atingir esse potencial limiar, né? Por quê? Porque se eu não tenho bainha de mielina, eu propago essa resposta mais lentamente. Então eu preciso de um estímulo muito grande para conseguir propagar essa resposta, tá? Então depende, né? Depende da intensidade do estímulo, é o que a gente viu. Depende da intensidade do estímulo. Vai ser proporcional essa frequência de potenciais de ação, ou seja, de respostas nervosas, à intensidade do estímulo. Então, os axônios dos neurônios sensoriais, eles possuem diferentes diâmetros e velocidades de condução que interferem na transmissão desses potenciais de ação. Isso tem a ver com os tipos de axônios, né? Isso tem a ver com os tipos de axônios. Então, os neurônios primários sensoriais do tato são do tipo A-beta. Então, eles têm um maior diâmetro e uma velocidade de condução de potencial. Precisa de pouco estímulo para atingir o limiar, o gatilho do potencial de ação. Já os neurônios primários da sensação térmica e da dor possuem axônios do tipo alfa, A, delta e C, que não, o C ele não vai ter aí mielina, tá? Que são os da dor, respectivamente, com menores diâmetros e velocidades de condução de potencial também menor. Então vai precisar de mais estímulo para alcançar o limiar do gatilho. Então por que as minhas terminações nervosas do tato, elas sentem algo tão leve? Porque elas têm um maior diâmetro e elas têm uma velocidade de condução maior. Então elas vão precisar de menos estímulo. Qualquer mínimo estímulo já ultrapassa o limiar, já propaga o potencial de ação. Já os termorreceptores e os nociceptores, eles têm um diâmetro bem menor e uma velocidade de propagação do potencial bem menor. Então eles vão precisar de quê? De mais estímulo. Então eles precisam de algo mais intenso para que o potencial seja propagado. Então aqui, ó, a gente tem dos próprios receptores, né, dos neurônios motores, né, que é o sistema somático lá, que vai ativar a musculatura esquelética, e temos aqui os mecanorreceptores cutâneos, que é o quê? Os 4 corpúsculos do tato, Meissner, Merkel, Ruffini, Patini, tá? Então percebam que eles têm um diâmetro maior e eles têm uma velocidade de condução também relativamente elevada. Então a qualquer toque a gente consegue sentir, por quê? Porque eles são mais eficazes ao mínimo estímulo. Então, um estímulo menor, ele vai conseguir atingir o limiar, portanto, vai propagar o potencial de ação e a gente vai conseguir ter a sensação, o sentido daquele toque. Já quando a gente parte aqui para o alfa, delta e para o C, a gente vê que eles têm um diâmetro muito menor e a velocidade de propagação do potencial também é menor. Olha aqui esses termorreceptores e nociceptores. E temos aqui outros, ó, que nem tem bainha de mielina. Daí vocês imaginam como a propagação, a velocidade de propagação vai ser menor ainda, tá? Então, se ele tem essa velocidade de propagação tão baixa, ele vai precisar de muito mais estímulo para se atingir o limiar, portanto, para propagar o potencial de ação. Ok? Compreenderam? Esse o quê? Problema de você, né? É a coceira, é. Então, como é que acontece, né, pra gente ir finalizando, a transmissão da esterocepção? Ou seja, os sinais recebidos pelos receptores mecânicos, pelos termorreceptores ou pelos nociceptores. Então, os neurônios sensitivos, eles são pseudo-unipolares, como a gente viu aqui nessa figurinha, né? Em que o estímulo chega ao corpo celular, no gânglio sensitivo da raiz dorsal da medula espinal, pela extremidade pseudodendrítica, né? Os dendritos, eles têm ali os receptores na sua extremidade, recebem o estímulo e quando se passa o limiar, eles propagam ele por um axônio.
Esse potencial propagado é encaminhado ao axônio da outra extremidade, né? Que é esse axônio que vai fazer parte da raiz nervosa sensitiva, que entra nos cornos dorsais posteriores da medula espinal, tá? Então, a gente tem dendrito recebendo estímulo, propaga pelo axônio pseudodendrítico, né? Porque, na verdade, é um axônio, e ele vai encaminhar esse estímulo, esse sinal, esse potencial de ação ao axônio, né? Que vai entrar lá na raiz dorsal da medula. Então, é importante destacar que cada par de nervos espinais inervam uma região específica da pele, que é o que a gente chama de dermátomos, tá? E que, independente desse nervo sensorial ser do tato, da dor, da temperatura, todos eles vão chegar na mesma região, né? Que é o quê? A raiz dorsal da medula espinal. Então, quando a gente vê a raiz sensitiva chegando lá nos cornos dorsais da medula, não é um único neurônio que está chegando lá, não. Né? São todas as raízes nervosas que estão chegando naquela região. Porque de cada região a gente tem partindo um nervo. E aí, aquele nervo, ele está composto do quê? Ele está unindo a parte motora, a raiz motora, e a raiz nervosa sensitiva. E essa raiz nervosa sensitiva, ela traz a informação de todos os neurônios que aquele nervo inerva. Eu esqueci, eu acabei de ler aqui e me lembrei que eu esqueci da figura. Tem uma figura que mostra cada par de nervos onde ele inerva cutaneamente, tá entendendo? A região cutânea. Então mostra lá tudinho onde é que ele vai inervar. Aí eu esqueci, eu escrevendo e esqueci de botar a figura. Então, no entanto, dentro da medula eles vão seguir cursos diferentes. Então todos três, né? Mecanorreceptor, termorreceptor e nociceptor chegam ali na raiz dorsal sensitiva. Mas eles dentro da medula vão seguir cursos diferentes, tá? Os neurônios primários sensoriais do tato propagam seus axônios que entraram na medula até o tronco encefálico, o bulbo especificamente, fazendo sinapse com neurônios secundários sensitivos que estão lá, e o axônio dos neurônios secundários sensitivos se direcionam ao tálamo do lado oposto. Então acontece um cruzamento de informações só a nível lá do encéfalo, né? Só no tronco encefálico que a gente vai ter o cruzamento das informações, que é lá que ele vai mudar de lado. Então, eles vão lá, depois que muda de lado, ele faz a sinapse com o neurônio terciário sensitivo, que leva a informação sensorial direto para o córtex somatosensorial primário. Onde é o córtex somatosensorial primário? No giro pós-central, que fica no lobo parietal. Muito bem. É o que a gente chama de via coluna dorsal, tá? Porque ele sobe a informação pela medula toda, então é por isso coluna dorsal, e só lá no encéfalo é que ele faz o cruzamento para o outro lado. Porque a gente sabe o quê? Que tudo nosso, né? Um lado é inervado pelo hemisfério oposto, o outro lado é controlado pelo lado oposto da região encefálica. Destaco aqui para vocês, né, que não achem que esse cruzamento que acontece lá a nível de tronco encefálico tem relação com a decursação das pirâmides, tá? Decursação das pirâmides é só para eferente, é só para motor, tá? Então, o cruzamento que a gente tem é para as respostas motoras que vão acontecer. Sensitiva não tem esse cruzamento acontecendo a nível de pirâmide lá do... esqueci, do bulbo. É corpo caloso. O quê? Corpo caloso. Não, o corpo caloso é o que conecta os hemisférios. A decursação da pirâmide é aquela estrutura que a gente tem o cruzamento das fibras nervosas. Por isso que o hemisfério direito é o que vai dar a resposta para o nosso lado direito do corpo, e o hemisfério esquerdo é o que vai dar a nossa resposta para o lado direito do corpo, tá? Não, eu tô falando dessa parte sensorial. Tá falando, não é porque tipo, se eu passo lá no e falo assim, sol faz esse caminho assim. Não, é no tálamo, tá? Não é no corpo caloso, não. É no tálamo que acontece esse cruzamento de informações, tá? A transmissão do secundário para o terciário. Então, percebam aqui, ó, se referindo ao estímulo do tato, né? Todos eles vão chegar na medula, ok, eu recebi o estímulo mecânico, abri canais de cálcio e de sódio, tá? Entrou cálcio e sódio, foi suficiente a onda de despolarização para atingir o limiar, e aí eu propaguei o potencial de ação aqui por esses neurônios sensitivos.
Esse neurônio sensitivo chegou na raiz dorsal da medula e quando chegou na raiz dorsal da medula, ele fez conexão dentro da medula com o neurônio sensitivo secundário e esse neurônio sensitivo secundário que está do mesmo lado em que ele entrou, sobe para o tronco encefálico, tá? Então parem aí nessa informação. Então percebam que está tudo do mesmo lado. Essa via em que a resposta sensitiva sobe através do mesmo lado é chamado de via coluna dorsal, tá? Já os neurônios primários sensoriais da temperatura e da dor vão fazer um caminho diferente, né? Eles entram na medula, mas eles fazem um caminho dentro da medula diferente. Eles fazem sinapse com neurônios secundários sensoriais localizados no corno dorsal, né? Em que, gente, perdão aqui, tá? O neurônio, ele entra aqui e ele sobe, tá? O primário ainda, ele ainda não fez a sinapse com o secundário. Quem faz sinapse com o secundário na medula vai ser os termorreceptores e os nociceptores. Então, esses dois, né, os termorreceptores e os nociceptores, eles entram na medula e fazem sinapse com os neurônios secundários sensoriais, que estão localizados também no corno dorsal em que adentraram na medula. Só que o axônio desse neurônio secundário sensitivo, ele vai e parte para o lado oposto, tá? Então ele já muda de lado lá embaixo, onde ele entrou, enquanto o outro ele só vai mudar de lado lá em cima, tá entendendo? Então eles vão, né, parte para o lado oposto ao qual eles fizeram a sinapse ou entraram na medula, sobem por esse lado oposto até o tálamo, fazendo a sinapse com o neurônio terciário sensitivo, que leva a informação sensorial direto para o córtex somatosensorial primário, né, ali no giro pós-central, que é o que a gente chama de via anterolateral. Por que é chamada de via anterolateral agora? Porque o axônio do neurônio secundário ele vai para o outro lado da medula, né, o oposto ao qual entrou o corno dorsal da informação do estímulo. Então ele já muda de lado lá embaixo. Portanto, em todos os estímulos de esterocepção gerados do lado direito irão ser analisados no córtex somatosensorial esquerdo e os estímulos gerados do lado esquerdo irão ser analisados no córtex somatosensorial direito, né? É o vice-versa. Então, todas as informações são analisadas conjuntamente no córtex somatosensorial primário, através de inúmeras sinapses neuronais dentro do mesmo, o que permitirá o processamento dos estímulos para que a tomada de decisão, a opinião acerca daquele estímulo, seja tomada lá no córtex frontal, né? Então, a sensação de objeto frio, a sensação de um objeto áspero, a sensação de dor, é depois que a gente processa e toma a decisão. Veio o estímulo do que eu peguei aqui na mesa fria, né? Veio o estímulo, chegou lá no meu sistema nervoso e ele entendeu que a mesa está fria. E aí ele manda a sensação de frio, certo? Então a gente tem que enviar a resposta para que a gente tenha a sensação. E aí o sinal motor ou eferente é encaminhado. Nem sempre o sinal é motor, é só mesmo cognitivo, né? Não ficou bem claro na minha cabeça essa questão de informação sobre a opinião esquerda e a processada do direito, assim. Uma explicação para isso. Porque a gente tem um cruzamento das fibras nervosas. Tem uma figura que vai te mostrar melhor, tá? Que é essa daqui, vai ficar bem mais fácil de visualizar. Só pra gente concluir aqui, isso aqui é a figurinha para os termorreceptores e para os nociceptores. Eles receberam estímulos, seja de pressão, de calor, de frio, variação de pH, substâncias químicas. O estímulo foi propagado aqui, né, pela abertura dos canais de sódio e cálcio. Chegou no limiar, esse estímulo desencadeou o potencial de ação aqui no neurônio sensitivo, que chegou à informação no corno dorsal da medula espinal. O que é que acontece? Essa informação ela é propagada, né, feita uma sinapse aqui com outro neurônio sensitivo. Só que esse pretinho aqui é o neurônio sensitivo secundário. Percebam que esse neurônio sensitivo secundário, o axônio dele vai para o outro lado, tá? E aí esse axônio sobe até a região encefálica para lá em cima fazer conexão com o neurônio terciário. Então observem essa figura aqui que fica mais fácil de ver, ó. Oi. Nessa imagem aqui? Oi. Esse primeiro neurônio primário até chegar nesse ciclo de mais. Isso.
Isso, até aqui é o primário, é o sensitivo, que é o... Isso aí não é um gânglio? Sim, é um gânglio. Aí isso aí não é o secundário. Não. Porque lembra que os neurônios sensitivos, eles têm os dois prolongamentos, ou ele é pseudonipolar, ou ele é aquele bipolar, em que um tem uma função pseudodendrítica, né, que recebe o estímulo, mas o potencial é propagado pelo axônio, e ele propaga aqui pelo axônio que chega ao corno dorsal. É porque ele tem essas duas ramificações, mas isso aqui é um neurônio só. Por quê? Porque só tem um corpo celular, tá? Então, dele partem duas ramificações, mas a gente só tem um corpo celular, certo? Sensitivo. Sistema somatosensorial, quem pega o estímulo é o sensitivo. Ó, então vamos ver aqui, ó, que já dá para visualizar melhor esse cruzamento que acontece. Então, aqui a gente tem a sensação do tato, tá? Percebam, eu não vou aumentar, senão não vai dar para ver o caminho, ó. Mas perceba que essa linha azul de cima, esse é o neurônio sensitivo que pegou o estímulo do tato. Esse estímulo chegou aqui no corno dorsal da medula. Percebam que ele mesmo sobe, ó, o neurônio primário sensitivo do tato. O axônio dele entrou na medula e subiu através da medula até a região do tronco encefálico, do bulbo especificamente, tá? Quando chega aqui na região do bulbo, ele vai fazer sinapse com o neurônio secundário, tá? Neurônio secundário sensitivo. O que é que o axônio desse neurônio secundário sensitivo está fazendo? O axônio, né? O prolongamento, ele está mudando de lado, né? Então ele muda de lado e vem até o tálamo, certo? Então, nos mecanorreceptores do tato, a informação... Não, no tálamo ele faz a sinapse com o terciário sensitivo. Decussação é de motor, não é porque é no bulbo que tem a ver com a decussação, certo? Decussação de pirâmides é do motor. A gente tem um axônio encontrando lá com o corpo celular do neurônio. Só não está nas fibras específicas visíveis que a gente olha lá na decussação das pirâmides do motor, entendeu? Mas dentro do bulbo está acontecendo a conexão entre esses neurônios, certo? Oi. Então, quando a informação à frente não está chegando, quando chega à frente, quando está chegando no bulbo, aí vai ter uma sinapse muda de lado. Aí vai subindo até chegar no tálamo. Lá no, eu digo assim, no quarto. Passa pelo tálamo, depois vai pro córtex. Aí do córtex vai descer como motor. Do córtex vai pro frontal. O córtex ele processa, né, a informação da sensorial e manda para o frontal através de sinapses nervosas com os neurônios que tem no telencéfalo, e aí o frontal toma a decisão. Esse é aquele quadrinho, o córtex somatosensorial. Aqui é o somatosensorial. Aí vai pro motor primário. Isso, aí vai pro frontal. Aí depois vai descer. Exatamente. Aí quando desce, Nem toda informação ela exige uma movimentação, pode ser só cognitiva. Olha, eu toquei, eu sei que isso aqui está frio porque eu interpretei que isso aqui é frio, certo? Aí na volta passa pelo tálamo também, não? Na volta passa pelo tálamo? Não necessariamente, não necessariamente. Na volta a gente sabe que passa por onde? Na decussação das pirâmides. O motor, na volta, a gente sabe que passa pela decussação das pirâmides. Sim, é como eu digo antes de chegar na decussação. Sim. Aí, tudo bem. Pronto, na volta, aí sim que ele vai para essa decussação, aí vai para o lado esquerdo e vai ter uma ação do lado esquerdo. Isso. Tá. Então, aqui, ó. Do tato, o primário entrou na medula e o primário continua a subir até a região do bulbo. No bulbo ele faz sinapse com o neurônio secundário sensitivo. O axônio desse neurônio secundário sensitivo muda de lado e sobe até o tálamo. Lá no tálamo faz sinapse com o neurônio terciário sensitivo que vai mandar informação para o córtex somatosensorial do lobo parietal, tá? E aí vai processar essa informação e manda para o frontal para ele fazer o que ele quiser. Já no caso dos termorreceptores ou nociceptores, o estímulo também entra na medula pelo corno dorsal, mas na própria medula ele já
já faz sinapse com o neurônio secundário sensitivo. E aí o axônio desse neurônio secundário sensitivo, ele muda de lado aqui dentro da própria medula. Então ele não muda de lado lá na região do bulbo. Isso aqui é só mecanorreceptor do tato. Ele muda de lado na região da medula. E aí esse axônio do neurônio secundário é que vai subir. Qual é o axônio que sobe na resposta do tato? Do neurônio primário sensitivo, né? O que sobe pela medula é o axônio do neurônio primário sensitivo. O que sobe pela medula na resposta do termorreceptor e do nosso receptor da dor é o axônio do neurônio secundário sensitivo. Aí ele já sobe direto para onde, ó? Para o tálamo, porque é no tálamo que se faz a sinapse com o neurônio terciário sensitivo, tá? Aí também manda a informação, né, para o córtex somatosensorial, ele processa, manda lá para o córtex frontal para ele decidir o que é que ele acha, o que é que ele quer fazer, tá? Então, no córtex somatosensorial, a gente tem aqui, ó, as várias sensações que a gente tem associado, né, de mão, do corpo que a gente sente, tá? Então, no rosto, na face, da língua. Então, ele processa todas as informações de todas as partes do nosso corpo. Vocês compreenderam aqui, ó, via coluna dorsal, porque sobe direto pela medula até o bulbo. E nós temos a via anterolateral, porque já faz aqui a mudança de lado na região medular, certo? Ok? Pronto. Pois, minha gente, vamos lá dar uma parada.